A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 6, e versículo de número 15 e 16, que vai nos dizer assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Existem obras que Deus vai nos confiar, existem direções, projetos, que se a gente parar para dar ouvidos para aqueles que estão se opondo, para aqueles que são enviados do inimigo, nós não vamos ter a conclusão daquilo que Deus direcionou para a nossa vida. Se você tem uma direção de Deus, você precisa compreender esta palavra. Você precisa entender que não vale a pena você estar parando para dar ouvidos àqueles que estão falando o contrário do que Deus já determinou, do que Deus já colocou no seu coração. Se foi Deus que te entregou projetos, se foi Deus quem te entregou sonhos, se foi Deus que falou para você que certamente você viveria propósitos dele, as pessoas não precisam acreditar, as pessoas não precisam aprovar os projetos arabasturianturabaia de Deus na tua vida. É você que precisa se posicionar e ter a convicção da sua fé e ter a convicção do Deus que você serve. Você observa que muitas vezes Neemias ele foi afrontado. Muitas vezes os inimigos tentaram interferir naquela obra. E conosco não é diferente não, irmão. Sempre vai ter pessoas que vai se opor. Sempre vai ter pessoas que vão querer nos parar. Sempre vão ter pessoas que vão desacreditar, que vão tentar destruir aquilo que Deus está nos direcionando a fazer. Mas se você tem uma palavra, o seu foco não pode ser aquilo que pensam. O seu foco não pode ser aquilo que estão falando. Irmãs estão falando isso ao meu respeito. Tem momentos que você não pode parar para dar ouvidos ao que estão falando. Para que o projeto de Deus tenha conclusão na sua vida, você vai precisar muitas vezes não dar ouvidos ao que está sendo dito ao seu respeito. Você sabe quem é você em Deus? Tem pessoas aqui, irmãos, que o Senhor está me dizendo, precisa ter a convicção da identidade. Você precisa saber quem você é em Deus. Qual é a sua identidade em Cristo? Você sabe quem você é? Pois é. Você sabe quem Deus é na sua vida? Você sabe quem te entregou esse projeto? Então por que está dando ouvidos ao que está sendo dito? Quando você para dar ouvidos, atrasa a obra. Quando você para dar ouvidos, atrasa aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E a culpa, irmãos, não é de Deus, nunca é de Deus, é nossa. O que você tem dado ouvidos? Você tem parado para ouvir a direção do Espírito Santo, Ribiandarasturiandarai na tua vida? Ou você tem agido de maneira que para ouvir o que as pessoas estão falando? De maneira errônea. Porque se eu paro para ouvir aquilo que estão falando, o que é contrário ao que Deus me disse, eu estou errada. Eu não posso dar ouvidos àquilo que vem contrário, aquilo que não condiz com o que Deus falou. Qual é o projeto de Deus na sua vida? Ele não lhe entregou sonhos, ele não lhe entregou projetos. Se apegue a isso. Irmã, porque estão dizendo que meu marido não vai se converter, que eu estou orando em vão. Irmãos estão dizendo que a minha esposa não vai se converter. Não vai acontecer isso na minha vida. Tem gente que fica desabafando, né? Oi, irmã, é porque falaram isso comigo, o contrário do que Deus disse. Oi, irmão, é porque Deus me entregou uma promessa, mas estão desacreditando. Irmãos, quando Deus nos entregar grandes projetos, sempre vai ter quem vai se opor. Sempre terá pessoas usadas pelo inimigo. Pessoas que vão querer parar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Principalmente quando você fecha brechas. Principalmente quando você busca o Senhor de verdade. O inimigo vai tentar tirar o teu foco. Cuidado para você não perder o seu foco. Cuidado com aquilo que você tem dado ouvidos, porque muitas vezes aquilo que nós estamos dando ouvidos, irmãos, tem minado a nossa fé, tem minado a nossa confiança. Muitas vezes o inimigo vai usar estratégias. Para quê, irmã? Para tentar nos distrair. Quando os inimigos se opõem a Neemias,
Quando Sanbalate, Tobias e Gesem começam a se levantar contra com palavras contrárias, tentando distrair, chamando Neemias para descer. Tudo isso era para quê? Era para paralisar a obra. Era para distrair. O Senhor está dizendo, tire toda a distração do seu caminho. Eu fiquei sabendo que estão falando isso de você. Eu fiquei sabendo que não estão acreditando que foi Deus que lhe escolheu. Fulano disse que você está orando em vão porque isso não vai acontecer. Deixe quem quiser falar. Só não deixe ninguém minar a sua fé. Você tem que ter convicção da sua identidade. Você tem que ter convicção do seu chamado. Você tem que ter convicção do Deus que falou contigo, que te fez a promessa. Declare comigo, eu vou ter convicção do meu Deus, do que Ele é na minha vida. Eu vou ter convicção do meu Deus, do que Ele é na minha vida. Se você tiver convicção do seu Deus, do Deus que nós servimos e de quem Ele é na sua história, ninguém consegue parar o projeto de Deus na sua vida. Você faz como Neemias. A Bíblia nos diz, irmãos, que não tinha brecha no muro. As portas ainda não estavam nos portais, mas as brechas estavam fechadas. A partir de hoje, feche as brechas, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida em um curto período de tempo, em poucos dias. Isso é profético, irmãos, e é revelado. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo para você, nesses últimos dias, que estão prestes a acontecer um milagre grande na sua vida, porque foram questões de dias, irmãos, aqui. Foram 52 dias para a conclusão deste muro. Tem pessoas aqui que estão prestes a viver uma conclusão de um projeto, a viver um propósito de Deus em que Ele te fez promessas de anos atrás. E o Senhor está dizendo, vigie, porque quando eu estou prestes a te entregar a vitória, os inimigos vão se opor. As coisas ficarão mais difíceis. Tem horas que vai ter apertos, tem horas que vai ter apontamentos, tem horas que você vai sentir vontade de parar, vai se sentir cansado e cansada, mas Deus está dizendo, não pare. Por quê? Porque a sua vitória está chegando. Declare comigo, eu não vou parar porque a minha vitória está chegando. Eu não vou parar porque a minha vitória está chegando. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito clara ao nos mostrar que não demorou muito para acontecer a conclusão. E os inimigos tiveram que contemplar. Mas para isso acontecer aqui na história de Neemias, Neemias precisou focar no que ele estava fazendo. Sem foco você não consegue. Você precisa focar no que você está fazendo. Você precisa ter um propósito, precisa ser constante. Quando nós olhamos para a história de Neemias, nós observamos algo nele, constância. E é isso que tem faltado em muitos de nós. Não temos muitas vezes constâncias. Começamos uma coisa, mas aí começam os levantes. Porque se você começa a fazer algo para Deus, não se engane não, viu? Vai ter luta. Se você começa a fazer a vontade de Deus, vai ter adversidades. E tem muita gente que quando começa a ver a afronta, a perseguição, começa as pressões, os bombardeios do inimigo, aí as pessoas começam a esmorecer, a desistir, a sair do foco. Deus está dizendo, não saia do foco por nada. Neemias era alguém perseverante, persistente, que mantinha o foco. Declare comigo, eu vou manter o meu foco no propósito de Deus. Eu vou manter o meu foco no propósito de Deus. Se os teus olhos estiverem fitos no Senhor, estiverem fitos no propósito, na construção do muro, no que Deus designou para a sua vida, na salvação da tua casa, na cura que você tem buscado, na libertação em que você tem pedido ao Senhor, se o seu propósito estiver firme em Deus, certamente este propósito terá uma conclusão. Certamente você vai olhar e vai agradecer por não ter desistido. Irmãos, é tão doloroso quando nós olhamos para algo que a gente pensa assim, se eu não tivesse desistido, não é verdade? E se isso aqui tivesse acontecido? Se eu fosse uma pessoa perseverante? Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que o Espírito Santo está dizendo para você. Não seja uma pessoa que tem no coração uma dúvida de e se desse certo? E se eu não parasse? Mas seja uma pessoa perseverante. Mesmo que haja lutas e dificuldades, eu vou até o fim. Mesmo que as pessoas desacreditem, eu continuo crendo. Mesmo que as pessoas estejam zombando, talvez você tem projetos que tem gente que está zombando. Porque Neemias também ouviu palavras, irmãos. Palavras de zombaria contra aquele projeto. No capítulo de número 4,
E versículo de número 3 de Neemias vai nos dizer assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha que palavra desmotivadora, irmãos. Mas Neemias parou por causa dessas palavras? Não. Ele continuou aí achando pouco. A Bíblia vai nos dizer que Sambalat e Gesem tentam intimidar Neemias. Tem pessoas, irmãos, que serão usadas pelo inimigo para te inflamar, para você sair do foco, do propósito, para você se abater tanto, a ponto de desistir de tudo. Para você se abater tanto, a ponto de se entristecer e não querer mais aquele propósito, e não querer mais aquele projeto e desistir do que Deus tem para você. Mas o Senhor está dizendo: mantenha o foco. Neemias parou para dar ouvidos àquilo que estava sendo dito contra ele. Neemias parou. Quando tentaram intimidar a ele, não, ele continuou. E por isso a gente vê aqui a palavra do Senhor falando que a reconstrução do muro foi terminada. Para haver conclusão, eu preciso ser perseverante. Para que eu possa ver os propósitos de Deus acontecendo, eu não posso ser uma pessoa que desiste com facilidade. Declare comigo: eu vou ser perseverante e não vou desistir com facilidade. Eu vou ser perseverante e não vou desistir com facilidade. Os seres humanos, irmãos, as pessoas de agora, do nosso tempo, são pessoas que não aguentam muita pressão. Pode observar. E com facilidade elas acabam desistindo, apostatando a fé, mas o Senhor não nos chamou para sermos assim. Nós somos fortalecidos não é nos homens, mas é em Cristo. Se Cristo nos fortalece, se Cristo está conosco, nós podemos todas as coisas nele. Quando você não tiver força, quando a conspiração estiver grande, quando as afrontas, as palavras, as calúnias estiverem tentando te pressionar para você parar, você vai lembrar: o Senhor está comigo e eu posso todas as coisas nele. Porque a minha fortaleza não vem dos homens. Quando a gente vê Neemias, irmãos, agindo com uma postura aqui, quando a gente vê Neemias não desistindo, mas sendo perseverante, a gente lembra: Neemias sabia em quem cria, Neemias sabia a identidade dele. O que está nos faltando, irmãos, é sabermos a nossa identidade. É sabermos o Deus que nós servimos com profundidade. É lembrarmos os feitos do Senhor, dizendo: o Deus que abriu o mar vermelho continua sendo o mesmo. O Deus que fez água sair da rocha continua sendo o mesmo. O Deus que mandou maná para o seu povo continua sendo o mesmo. O Deus que falou que aconteceria a reconstrução do muro e aconteceu, continua sendo o mesmo. O Deus que disse que não era o fim de Jerusalém no exílio babilônico, continua sendo o mesmo. O Deus que libera a palavra, irmãos, ele é fiel para fazer acontecer. Mas para viver o propósito eu preciso ser perseverante. Tem muita gente reclamando porque não está vivendo o propósito. E hoje o Senhor, ele nos faz refletirmos sobre a perseverança. Quem estamos sendo? Qual o nosso posicionamento? As palavras contrárias estão nos abatendo? Aquilo que vem para nos parar está nos parando? Ou estamos olhando e dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Independente do que eu esteja vivendo, independente das circunstâncias contrárias, eu continuo crendo que ele é fiel. Eu continuo crendo que ele é poderoso. Eu continuo crendo que quem traz a conclusão para este muro não sou eu. Neemias entendia algo que a gente precisa entender diariamente. O milagre quem faz não é você. A porta quem abre não é você. A resposta, o renovo, a restauração que você tem buscado, não é você quem traz para você. A salvação não é você quem traz para você, mas é o Senhor. Você se posiciona para receber. O que você tem que fazer é se posicionar. Quando eu me posiciono, quando você se posiciona como Neemias, acontece uma conclusão na nossa vida. E os inimigos temem, irmãos. Por que temem? Porque as pessoas, quando olham para nós e vê a conclusão de Deus e vê que o propósito não foi em vão, elas temem porque elas reconhecem que aquilo ali não foi obra dos homens, que aquilo ali não é obra do acaso na nossa vida. Que as pessoas possam olhar para nós e ver: não é sobre ela, mas é sobre o Deus que ela serve, porque ela foi perseverante. Ele cria naquele Deus de maneira forte. Ela falava que Deus ia fazer. E quantas vezes houve oposições para ela desistir?
E quantas vezes houve calúnias para ele parar, mas continuaram firmes e por isso receberam milagre. Que a nossa vida, irmão, sirva de testemunho para muitos. Que muitos possam olhar para nós e ver a força, a perseverança de Cristo na nossa vida. Pessoas que não desistem com facilidade e vivem milagre. Pessoas que não dão ouvidos às palavras contrárias. Não importa o que estão pensando de você. O que importa é o que Cristo sabe sobre você. Cristo sabe quem você é, minha irmã. Cristo sabe o que você tem feito. Cristo sabe quem é você nele. Então pronto. O que estão falando, o que estão acusando, se não estão entendendo, não é com você. Entregue nas mãos de Deus. Deus, eu entrego os meus inimigos nas tuas mãos. Foi isso aí que Neemias fez. Neemias entregou nas mãos de Deus. Versículo de números 14, capítulo de número 6 e versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. O que foi que Neemias fez? Orou e entregou a Deus. Lembra-te, Senhor, o Senhor está vendo a afronta? Pois é isso que você faz. Você entrega os teus inimigos nas mãos de Deus e continua fazendo a obra. E continua fazendo aquilo que Deus chamou. E continua orando por este casamento. E continua crendo que Deus é fiel para restaurar essa família. Continue crendo. O seu papel é continuar crendo. Porque Deus vai fazer milagre acontecer. Eu estou conversando com pessoas que Deus vai te surpreender. Se você continuar na posição, se você não sair do foco, Neemias não saiu do foco. Deus te trouxe aqui de maneira muito clara para te dizer, continue na posição, porque eu vou trazer a conclusão para esta obra. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o teu alvo, que é Jesus. Enquanto nossos olhos estão no alvo, a nossa bênção e a nossa vitória é certeira na nossa vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, para te agradecer, Senhor, por esta palavra, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por fazer justiça. Obrigada, Senhor, por nos fortalecer para que a gente continue perseverando. Foi o Senhor, meu Deus amado, quem deu força para Neemias. Neemias não parou, mas entregou os inimigos nas mãos do Senhor. E nós entregamos aqueles, Pai, que têm nos perseguido, aqueles que têm falado aquilo que não é verdade, meu Deus, a nosso respeito. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor julgue a nossa causa e nos dê força para a gente continuar. Porque a intenção do inimigo é essa, Pai. É paralisar a tua obra, mas quem sabe a identidade que tem em Cristo, quem serve ao Senhor em espírito e em verdade, quem sabe para que foi chamado, quem sabe para que foi escolhido, não fica perdendo tempo, Senhor. Não fica observando o que está sendo dito, mas continua fazendo o que o Senhor designou. Neemias continuou. Que possamos continuar até ver a conclusão, Pai. Até ver o Senhor cumprindo a tua boa palavra na nossa vida, porque o Senhor é fiel. É fiel para cumprir a boa palavra, é fiel para fazer acontecer milagres, sinais, prodígios e maravilhas, para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, de maneira profunda, e que teu Espírito Santo possa, meu Pai amado, dar testemunho para que os teus filhos venham contar, meu Deus. Ô Senhor, eu te peço também que o Senhor tome cada um que está aqui diariamente, servindo de canal de bênção, Pai, no nosso canal, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua, Espírito Santo, trabalhando, continua abençoando, falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória,
Amém. Deus diz para você, não saia do foco. Permaneça aonde o Senhor designou para você permanecer. Continue fazendo o que Ele designou para sua vida, mesmo que muitos não acreditem no propósito, mesmo que muitos tentem tirar você do foco. Seja alguém que sabe em quem tem crido, seja alguém que crê que a conclusão desta obra chegará, porque certamente aquilo que você tem feito para o Senhor, Ele mesmo vai trazer para você a conclusão e a retribuição. Não pare, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.